te engrandecendo nesta noite, te louvando, Senhor, pelos teus feitos e por aquilo que o Senhor é. Desejamos neste momento, papai, ouvir a tua voz, ser renovados, receber, Senhor, de ti o azeite, paizinho, que sara, que cura, e que também, Senhor, nos dá espírito de ousadia. Usa, Senhor, a tua serva nesta noite com poder, com autoridade, e que a palavra que o Senhor preparou para nós possa ser transmitida, Senhor, da maneira que vem de ti, paizinho, para cada vida, para cada coração, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo, Senhor, ânimo e fortaleza, Pai. No nome de Jesus nós oramos e te engrandecemos. Amém e amém, Jesus. Amém. Pode se assentar, igreja. Eu os cumprimento com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Cumprimento também os irmãos que nos acompanham na live. É sempre um privilégio, né? Aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, eles poderem acompanhar e desfrutar da abundância que Deus derrama nesse lugar, nessa casa, e chega a lugares longínquos. Eu gostaria de, essa noite, adentrar na palavra. E eu quero que a igreja abra sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, no capítulo 37. Nós vamos falar sobre os homens de Deus e a forja do tempo, entre as promessas e o palácio. Eu quero fazer um paralelo com a igreja, entre José e Davi, e entre alguns momentos da vida deles, entre alguns aspectos da vida deles, em que Deus, com um propósito lindo para ser cumprido na vida deles, forjou eles, os homens que eles vieram a se tornar. Acompanhe comigo. Em Gênesis 37, a partir do verso 3, diz o seguinte: Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai amava mais ele do que a qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Versículo 5. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Só até aqui você conhece o restante do contexto bíblico. Vá lá para frente, no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 16, no verso 10, até o verso 12, que diz o seguinte: Jessé levou Samuel a 7 de seus filhos para banquetear, e o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou Jessé: estão todos os filhos que você tem aí? E Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, senão nós não se assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e bela aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Também só até aqui, igreja. Eu estou começando a falar do chamado desses dois homens. Deus deu para ele alguns sonhos proféticos, e através desses sonhos Deus revelava para ele que ele ia se tornar um governante, que ele ia ser um cabeça na casa dele, um cabeça entre os irmãos. E o outro, Deus também teve uma chamada para ele, mas foi uma chamada diferente. Ele não esperava, o profeta veio à sua casa, mandou chamar ele e falou: você mesmo, agora vem cá que tu vai ser ungido. E foi assim que aconteceu com José e com Davi. Ambos pertenciam a famílias numerosas, tinham irmãos, e um filho era o filho maior, José. Não porque ele era o mais velho, mas porque ele era o filho amado, ele era privilegiado, ele era aquele que tinha o potencial, ele era aquele que o pai investia nele, ele era aquele que tinha tudo para dar certo. Ele tinha um amparo do pai. E o ciúme dos irmãos, que é natural quando acontece, quando o pai demonstra predileção para algum filho. Eu lembro que quando meu irmão caçula nasceu,
Eu e o meu irmão Felipe, o presbítero Felipe, quem não sabe, ele é meu irmão. A mãe falava assim, ó, vocês dão uma olhadinha na Heloísa, cuida dela, que a mãe tem que se dedicar ao bebê. E a gente não entendia muito. E a gente começou a chamar o meu irmão caçula Mateus de bezerrinho de ouro. E o meu pai perguntava, por que vocês chamam o irmão de vocês de bezerrinho de ouro? E a gente falava assim, que quando Israel foi para o Egito, eles fizeram um bezerro e adorá-lo. E a mãe e o pai só adoram Mateus. E a gente tinha um ciúme. Graças a Deus, Jesus curou. Jesus colocou a mão, a gente cresceu, a gente amadureceu, mas acontece, é natural. Só que no caso de José, aquele ciúme era alimentado pelo próprio José. E na vida de Davi era diferente. Ele não era favorecido, ele não era privilegiado. Pelo contrário, sabe, ninguém fazia questão da companhia dele. Tem um banquete, está todo mundo. Como assim está todo mundo? Está faltando... ele não é importante. Deixa ele lá com as ovelhas, não acrescenta nada. É um extremo. Um que era amado demais e outro que era desprezado demais. Só que, independente se a sua circunstância é parecida com um, com a de outro, Deus tinha um propósito para fazer na vida desses dois homens. E Deus separou eles e para começar um processo, uma molda, uma forja na vida deles, porque tinha aspectos do caráter, tanto de Davi como de José, que Deus precisava forjar, aperfeiçoar, mudar, transformar. E isso também acontece na nossa vida. Então não importa de onde você veio, como você veio, o Senhor tem um propósito na tua vida. Amém, igreja? José tem os sonhos e Davi, ele é ungido. De repente, para tudo muda na vida de José. De repente, num dia, ele é arrastado pelos seus irmãos e ele é jogado numa cova, numa cisterna. E a Bíblia relata em Gênesis 42 que os irmãos dele falavam assim, que José, com grande clamor de angústia, com grandes gritos de pavor, clamava pela sua vida, pedindo para que os irmãos não matassem. E ali naquele poço, Deus começou a mudar aspectos do caráter de José. Ali mesmo, naquela cisterna. O menino que tinha tudo para dar certo, aquele que tinha o respaldo do pai, o amparo do pai, aquele que tinha o potencial, aquele que, era para deslanchar. De repente, aquilo tudo é arrancado dele e ele se vê numa cisterna. Quem sabe você tinha tudo para dar certo, eu fiz a faculdade certa, eu me esmerei, eu estudei, o meu pai me ajudou, era para mim conseguir, e eu não entendo a situação que eu estou agora. Por que o meu tapete foi puxado? O que eu estou fazendo aqui? Não é o meu lugar, não era para mim estar aqui. São os questionamentos que passam na mente do ser humano. E já Davi, sabe o que aconteceu com ele? Depois que o profeta ungiu, nada. Não aconteceu nada. Ele voltou para o pasto. Sabe assim, acredito até que não levaram muito a sério. Tá bom, Deus te ungiu, vai, volta para o pasto. Vamos ver se isso aí vai ser mesmo alguma coisa. Acho que o profeta está ficando velho. Sabe, volta para o pasto. A palavra do Senhor falou assim, e quando Davi foi ungido, o Espírito Santo do Senhor desceu sobre ele. Voltou para o pasto, mas não voltou sozinho. Voltou para o pasto, mas voltou cheio do Espírito Santo. E às vezes a gente recebe uma promessa do Senhor e fala, Deus vai cumprir algo tremendo na minha vida. E você vai para casa depois do culto, Deus falou. E passa um dia, não aconteceu nada, passa o outro, não aconteceu nada, e passa o outro, e você começa assim, o que está acontecendo? Que não está acontecendo nada. É horrível quando não acontece nada, porque nós somos pessoas ansiosas por natureza, nós criamos expectativas, e nós queremos assim, a manifestação de Deus Pai no Velho Testamento é estrondo, trovão, relâmpago, fogo caindo, nós queremos alguma coisa assim nesse sentido na nossa vida. Só que o não acontecer nada, aos olhos do homem, que ele voltou para a sua rotina, não significa que Deus não estava moldando ele, porque depois que ele foi ungido, lá na frente ele fala, olha, um dia apareceu um urso, ele matou. Um dia apareceu um leão,
ele matou. Ele estava sendo forjado lá no cotidiano dele, sem que ele se desse conta de que ele estava passando por um preparo e um processo de Deus. Amém? Nós vamos pular um pouco a cronologia, que quando José ele sai daquele poço, ele é vendido como escravo e ele vai servir na casa, no palácio de Potifar. E Davi também vai parar num palácio, o palácio do rei Saul. Mata o urso, matou o leão, enfrenta gigante. O rei fica perturbado, ele vai lá acalmar o rei, tocando, cantando, levando a presença do Espírito que era sobre ele, para repreender. E os dois vão para o palácio, mas não era tempo de governo, era tempo de serviço. Era tempo de servir, estavam no palácio para servir. Davi pegou a promessa, guardou no coração e foi servir Saul com amor, porque a Bíblia fala que Davi amou Saul, ele fez de coração, ele fez com excelência, ele se entregou àquele processo. José, da mesma forma, quando ele esteve na casa de Potifar, ele fez com excelência, o padrão do céu. Ele deu o seu melhor, tudo o que aquele homem tinha, ele entregou nas mãos de José, para José administrar. Porque eles eram tementes a Deus, eles se entregaram. É difícil quando a gente está numa situação que a gente não quer estar, mas Deus fala assim, te entrega para o processo. É muito fácil falar, é difícil viver. Eu lembro que quando eu estava uns 6 meses em São Paulo, 5, 6 meses, era a época de Natal, e teve uma madrugada, que era para o dia 24 ou 25 de dezembro. Eu lembro porque são datas marcantes. E eu passei uma madrugada inteira orando. E eu falava assim, Senhor, tanta gente que vem me procurar dizendo que quer ir embora do país, que quer ir embora do estado, que quer fazer outras coisas, que quer ir embora da nação, que quer ir embora da igreja. Eu nunca pedi isso, eu nunca quis isso, eu nunca desejei isso. Porque eu estou aqui, eu quero voltar. E eu vou passar a madrugada inteira orando, mas eu vou orar, e Deus vai falar alguma coisa, porque eu não vou virar um Natal sem Deus falar comigo. E eu passei uma madrugada inteira orando, mas não orando, me deleitando no Espírito, não, orando em angústia. Você já teve um período assim de oração em angústia? É difícil. E eu orei aquela madrugada inteira, e quando eram mais 5 horas para as 6 da manhã, eu fui me deitar, e Deus me deu um sonho. Deus me deu o sonho. Quando a gente sabe que é Deus que dá, a gente sabe que é Deus que dá. E eu vi o meu pastor lá de São Paulo, um homem sóbrio, cheio do Espírito Santo, que tornou-se um grande amigo da minha família. E eu via ele orando e chorando dentro do templo. E eu lembro que no sonho eu cheguei diante dele. Ele olhou para mim e falou assim, me ajuda. E eu entendi o não de Deus para mim. O pastor Telmo Martinello, ele fala uma coisa muito interessante, assim, a porta que Deus abre, você agradece na hora. A porta que Deus fecha, a gente agradece depois. Deus sabia o que estava no meu coração. Eu sei o que está no seu coração, mas eu vou mostrar para você o que você não vê que está no seu coração. Eu precisava ver aquilo que estava no meu coração, e eu falei, tá bom, não. Eu vou me render ao processo. Eu estava relutando. Eu não queria, mas quando eu falei, eu vou me render ao agir de Deus, e aquilo que o Senhor me falou para fazer, eu vou ajudar. Eu nunca trabalhei tanto naquela igreja, naquele lugar, naquele estado. Eu vou assim, guarda o sonho no coração. Guarda a Filadélfia aqui, Dani, espera, e vai servir lá, e vai amar lá, e vai cuidar lá. E eu nunca trabalhei tanto, era com criança, era na limpeza da igreja, era fazendo comida, era na área social, era na intercessão, era em tudo quanto é lugar, para glorificar o meu nome, não. Senhor, eu quero aprender tudo que eu tenho para aprender aqui. Às vezes eu falava para aquelas irmãs amadas assim, eu sou jogador emprestado. Eu tenho que aprender tudo que eu preciso aprender com vocês, e eu tenho que ensinar tudo que eu preciso ensinar para me ser liberada. E
E quando o tempo passou, e eu abracei aquele processo, e eu aprendi a amar aquele povo, aquela igreja, e que eu falei assim, Senhor, que bom que Tu me disse não. Que bom que Tu me disse não, porque eu passei por experiências tão gloriosas na Tua presença. Eu ganhei tantos presentes do Senhor, eu amadureci tanto, Deus me forjou tanto, Deus me moldou tanto. Eu chorei tanto, mas eu ri muito também. Aí, quando esse tempo passou, o Senhor, tá bom, pode vir. E eu nem esperava. E eu nem orava mais por isso. Mas é no tempo dele, é como Ele quer. Tem que passar, tem que atravessar o processo. Abrace os processos de Deus na tua vida. Porque o propósito de Deus não te encontra parado. Você que quer ser um homem, uma mulher de Deus. E eu comentei ontem aqui que um jovem chegou para mim e falou, olha, Deus falou que eu vou ser um grande pregador. Vou pedir as contas do emprego, vou ficar lá em casa e vou esperar. Eu assim, como assim? O propósito não te acha parado, não. Continua trabalhando, vai te esmerar, vai ler a Bíblia, vai estudar, vai ler livro, vai correr atrás. Mas Deus, Ele vai com quem é forte e valoroso, com os gideões, não com aqueles que ficam parados esperando acontecer, cair do céu. Faz a sua parte. Amém? Aquele sucesso que eles tiveram no palácio de Saul, porque as mulheres cantavam, né? Saul matou os seus milhares, Davi os seus 10 milhares, gerou uma situação bem incômoda para Davi, ele começou a ser perseguido. E José, da mesma forma, começou a ser perseguido, mas não pelo rei, né? Pela mulher do homem. E ambos tiveram que fugir. José foi parar no cárcere, na prisão, e Davi foi parar na caverna em Adulão. Um foi esquecido na prisão, o outro ficou escondido na caverna. Mas eu acredito que tanto a caverna para José, quanto o cárcere para José, quanto a caverna para Davi, foi a pós-graduação de Deus na vida deles. Pós-graduação em que, Dani? Em gestão de pessoas. Eles tiveram que lidar. A palavra fala assim que em Adulão se ajuntaram a Davi tantos homens amargurados e endividados, tristes de espíritos, revoltados politicamente, e eles começaram a se juntar com Davi naquela caverna. E ele que, às vezes, quando a gente quer ficar sozinho, está num momento de luta e de angústia, ele começou a vir um monte de gente perturbada para perto dele. E ele teve que aprender a lidar com aquilo ali. E a lidar com aquelas pessoas, e amar aquelas pessoas, e formar com aquelas pessoas um exército, e mentorear aquelas pessoas, e ensinar. E José, lá na cadeia, no cárcere, ele começou a administrar. Tanto é que, novamente, tudo é colocado nas mãos dele. Há uma unção de administração sobre a vida de José. Tudo era colocado. Enquanto um era preparado, era forjado para ser um homem que conquista reinos, que durante o reinado de Davi, o reino nunca foi tão expandido através de lutas e guerras. No reinado de Saul foi através de casamentos, mas Davi foi na base da espada mesmo. E ele era um homem preparado para guerrear, para conquistar, espada na mão. Um homem de ação. José era um homem de intelecto, caneta na mão, calculadora, ábaco e pena. Era assim, um diplomata, um poliglota, um homem que foi forjado por Deus para conseguir manter uma nação em tempo de crise, para uma nação não sucumbir. Porque vinha uma fome, ele tinha que administrar aquilo para o povo não morrer. E ele administrou tão bem que ele tinha para dar e vender para os outros países. Homens chamados para o mesmo destino, mas com propósitos diferentes. Homens chamados para o palácio, ambos com propósitos diferentes. Porque Deus trabalha na coletividade, mas Deus trabalha também na individualidade. Você está aqui dentro. Deus tem um chamado para a sua vida e é diferente que tem na vida do seu irmão. Nós estamos indo para o mesmo lugar, para o mesmo céu, nós lutamos pelas mesmas coisas, mas há um propósito de Deus diferente na nossa vida. Então, quando há um propósito diferente, as maneiras de lidar conosco é diferente com cada um. Deus sabe como lida comigo. Deus sabe como lida com meu esposo.
Deus sabe como quebranta o coração de cada um, as maneiras que vai usar. Então, não se deixe levar pela comparação. Não se deixe levar pela comparação. Pega o dom que há em ti, exerce ele, aplica nele, faz ele crescer, ativa ele no espírito. Se você costura, costura com excelência. Se você administra, procura administrar com excelência. Tudo que Deus colocou na tua mão vai fazer com excelência, te dedica. Não olha para o que está na sua mão e fala, ai, eu não queria. Eu queria diferente. Quando eu oro, Deus se manifesta. Mas eu queria igual o apóstolo. Orar, chegar lá, a pessoa já mal chega perto, já cai, já dá, assim, o Espírito Santo já flui. Não é assim. Ah, não, eu queria pregar igual meu irmão Felipe. Misericórdia. Eita, guri que prega bem. Para mim, ele prega bem. Ah, não, eu queria fazer isso igual a minha mãe. Não é assim. Ei, se você ficar lutando, olhando para o talento do outro, você vai enterrar o seu, você vai deixar o seu talento morrer. Olhe para você, cuide do que Deus deu. Trate com carinho, trate com amor, que aquilo vai crescer. E vai ser um diferencial na sua vida. Aqueles homens, eles foram limitados por um ambiente, por um determinado tempo. José estava limitado dentro daquela cadeia. E Davi, naquela caverna, não só o lugar físico, mas a circunstância, mas o ambiente não limitou aquilo que tinha dentro deles. Não importa onde você está, o ambiente, aquela atmosfera não pode limitar o espírito que está em você, porque é o espírito de Deus, porque é um espírito de excelência, porque é o espírito que te chamou para te vencer. O que sai de nós quando nós somos exprimidos e moldados? Pensa aí. Eu sei que ainda há muita coisa na minha vida para Deus moldar. E eu só falo, Senhor, misericórdia. Tenha piedade. Porque a gente acha que não tem nada. Mas quando o Senhor Jesus vem e espreme, olha que sai coisa. Durante aquele processo, Deus permitiu que pessoas chaves saíssem da vida de José e da vida de Davi. A primeira pessoa-chave que infelizmente saiu da vida de José foi o pai. Ele teve que se afastar, ele foi afastado do pai, de toda aquela estrutura, todo aquele suporte, todo aquele amor, aquele sufoco, aquele cuidado. Deus afastou, vem cá, tu vai crescer, mas vai ser longe dele. Foi uma conexão que Deus permitiu que fosse afastada. Na vida de Davi, ele tinha um Jonatas, o amigo mais chegado do que o irmão, aquela conexão de alma, aquela conexão divina, aquele que era o amigo que dava o sangue, eu estou contigo, vamos junto. E por um determinado tempo, aquelas pessoas foram afastadas da vida deles. Lá dentro do cárcere, por muito tempo a Bíblia fala que tinha o padeiro e o copeiro lá na vida de José. Parece que eles eram amigos, eles conversavam, contavam sonhos. Mas o padeiro morreu e o copeiro esqueceu dele. A Bíblia fala, e o copeiro se esqueceu dele. Permissão de Deus. Não reclame quando o Senhor afasta pessoas da sua vida e a gente não entende. E eu compartilhei ontem que eu tenho uma tia muito querida que já descansa no Senhor. E desde criança eu via ela uma mulher de oração, uma mulher de busca, uma mulher de profundidade no espírito. Ela era uma inspiração. Quando eu era criança eu admirava ela. Quando eu era adolescente, ficando jovem, eu já temia. Quando ela chegava para orar, eu já falava, eu sabia que Deus se manifestava através da vida dela. Eu já falava, Senhor, tem misericórdia, não revela. Só ajuda aí, Senhor. Era assim, era temor de Deus. A Mari conheceu. Eu levava as minhas amigas tudo lá. Ei, vamos lá que a Tetê vai orar. Eu mandava todas as orações para ela. Mas quando ela partiu, Deus falou assim, ó, agora não tem mais a Tetê, agora é você. Agora quando a coisa aperta não tem mais ninguém para ligar, para chorar. Era eu tinha que aprender a andar com as minhas próprias pernas. Não que eu já não andasse, mas quando a coisa dificultava muito, eu já ia lá com o telefone, ora comigo. Me ajuda a romper.
Porque eu tinha aquela convicção de quando eu oro, Deus ouve. Mas quando eu falava assim, quando ela ora, Deus ouve e age. E tem pessoas assim, e para mim chegar naquele nível, eu não podia continuar andando no colo dela. Eu tinha que começar a ir numa profundidade com Deus que eu não tinha antes. E criança anda no colo, adulto não. Quando a gente está andando com criança, chega uma hora que eles cansam, eles pedem colo, a gente dá. Coloca no carrinho, passa para um, passa para o outro. Mas adulto não. Não importa. Se você está cansado, você tem que sentar, descansar, levantar, mas ninguém vai te levar no colo. Porque você não vai ser carregado ao cumprimento do propósito na sua vida. Você não vai carregado. Você tem que ir com as suas próprias pernas. E ser carregado, que eu estou falando aqui, não é ser ajudado por um momento. Porque há uma diferença entre, por um determinado momento, você está fraco, está ferido, e você ser ajudado e alguém te levar. Mas é viver uma vida de dependência sendo carregado. Há uma diferença entre ser ajudado e há uma diferença entre ser um fardo na vida de alguém. Nós temos que aprender a ter limites. Será que eu não estou indo longe demais? Será que eu não estou exigindo demais? A gente tem que olhar. E também temos que aprender a dar limites. Você não consegue levar outra pessoa no colo. Uma criança a gente consegue, mas um adulto não vou te carregar para sempre. Você tem que aprender a dar limites, porque aquela pessoa não sai do lugar e você também não caminha muito, porque não consegue, não tem estrutura. E como é que eu faço, irmã, para mim conseguir ir sozinho? Começa te aprofundando na palavra, começa vindo para o culto, começa te aprofundando na comunhão, na intimidade, no secreto, aprendendo os segredos de andar com o Senhor, de andar com o Espírito Santo, porque Ele te fortalece todo dia, todo dia, todo dia. Se você quiser ajuda, eu vou falar, vamos, dá a mão, andar comigo, eu vou te ajudar, vou te ensinar. Mas é um caminhando do lado do outro, não é um sendo carregado no outro. Um discipulado é diferente de uma pessoa que ela não quer nada com Deus, ela não quer nada com a igreja, ela tem preguiça de buscar e ela fala, ora, vem, ai, me leva, me leva. E não é assim que funciona. Vai fazer mal para a pessoa e vai fazer mal para você. Oração, meus amados, não é medida remediativa. Nós não podemos consultar o Senhor só depois que as coisas acontecem. É em primeiro lugar. É em primeiro lugar, é a presença do Senhor, é a graça do Senhor que te sustenta. Se a graça dele te sustenta, essa busca ela não pode faltar. Porque quando falta óleo, falta tudo. Eu lembro de uma porta lá em casa, que ela rangia. E o meu marido falou assim, Dani, só falta botar um pouquinho de óleo ali que ela para de fazer esse rangir, está faltando óleo, ela estava engessada, daí ela começava a fazer esses barulhos. E quando eu fui colocar óleo na porta, eu sou assim, né? Tudo eu conecto com o Espírito Santo, assim, olha, quando a gente falta óleo na vida, a nossa vida grita. Não precisa falar nada, todo mundo vê. A gente acha que não, mas vê, porque tudo, está engessado, está faltando óleo. Então não deixa faltar óleo, tá bom, meu querido? Por último, aquilo que Deus vai fazer na sua vida é lindo. Depende de Deus, depende da vontade do Senhor, mas depende muito daquilo, da sua atitude, de como o seu coração está. Aqueles homens, eles foram levantados por Deus e chegou um momento em que eles foram levados para o palácio de novo. Quando José e quando Davi, eles foram chamados pela promessa, um através de sonhos, outro através de unção, eles eram moços, eles eram jovens, na faixa de mais ou menos 17 anos. Quando José assumiu o governo no Egito, ele tinha 30. Quando Davi, ele começou a reinar em todo Israel, não só em Hebrom, ele também já tinha 30. Reinou 40 anos sobre todo Israel. Durante aquele processo, quando eles chegaram ao cumprimento do propósito, eles se tornaram homens de valor.
Não porque o tempo passou, não porque eles fizeram aniversário e foram ficando velhos, não. Porque eles foram se deixando moldar por Deus e eles foram deixando o tempo, a forja do Senhor fazer efeito na vida deles, porque em todo tempo fala, Deus era com José e Deus era com Davi. E tudo que Davi fazia, ele falava, Senhor, eu devo fazer, Senhor, eu não devo fazer, Senhor, eu devo atacar, Senhor, eu devo ficar. E a Bíblia fala que José, tudo que ele tocava, a mão do Senhor era com eles, porque em nenhum momento da vida deles, não importa se estavam no palácio ou na caverna, eles não deixaram de temer o Senhor, seu Deus. Eles estavam maduros e preparados para suportar o peso, a responsabilidade e o legado que era a administração de um reino. O suporte tem que ter estabilidade, tem que ter estrutura emocional, tem que ter estrutura de tudo quanto é jeito, espiritual. E Deus forjou isso naquele tempo na vida daqueles homens. Porque quando eles chegaram no palácio, não fala então José foi coroado, né? Só Faraó era maior do que ele, foi chamado Zafenat Paneá, e Davi foi coroado rei, e então viveram felizes para sempre. Não aconteceu isso. Mas eles estavam preparados e estruturados para manter o reino. Deus não quer apenas que você chegue lá, você precisa aprender a se manter na posição que o Senhor estabeleceu para a tua vida. Porque quando chegar o tempo de cumprir o propósito, você tem que conseguir permanecer. E só permanece quando as nossas raízes estão profundas no Senhor, que daí vem o vento, vem a época da inundação, e nós estamos com as raízes profundas. Vem a seca, não chove, mas as folhas continuam verdes e os frutos continuam sendo madurados, porque as raízes são profundas, a água não vem da nuvem, a água vem lá debaixo do lençol freático. E a árvore permanece, e o legado permanece, porque foi criada uma forja, uma estrutura na vida dessas pessoas. Que o Senhor faça assim na sua vida, meu querido. Eu te convido a se pôr de pé. E eu quero orar pela tua vida. Para que Deus te sustente nessa caminhada. Para que o Espírito do Senhor seja sobre a tua vida. E te fortaleça. E tu não sucumba. E você não desista. E você persevere. E você alcance aquilo que Deus tem para a sua vida. Louvado é o nome do Senhor. Comece a louvar o nome do Senhor. Comece a adorar. Coloque a mão no seu coração. O Espírito Santo está aqui. Ele tem água para aquele que está sedento. Aquele que está terra seca e fala, Senhor, eu preciso tanto do teu anelo, eu preciso tanto do teu consolo, eu preciso tanto da tua ajuda, eu não quero permanecer na caverna, eu não quero estar na cisterna, mas eu entendo que há um processo, há um propósito, me ajuda a passar por ele, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor Ele te abençoe, que Ele te dê estrutura, que Ele cumpra o seu desígnio, o seu propósito na sua vida. Espírito Santo de Deus, uma palavra foi lançada, Senhor, que para passar, Senhor, chegar no teu propósito, nós precisamos passar por processos, mas não com tristeza e angústia de coração, porque o Emanuel vai conosco, porque o teu Santo Espírito vai conosco, porque o Consolador está conosco, aquele que nos foi outorgado está conosco, aquele que nos ajuda, aquele que nos ampara, aquele que nos fortalece, esse vai abrindo o caminho. Porque o Senhor é aquele que perfeitamente desembaraça os nossos caminhos, é aquele que adestra as nossas mãos para a peleja, é aquele
aquele que não deixa os nossos pés vacilarem, o nosso joelho vacilar. Que o nosso arco chegue com firmeza nossas mãos e a flecha acerte o alvo. Que nós possamos chegar no propósito, Senhor, firmes, Senhor, em Ti, confiantes na Tua presença, confiantes, Senhor, que a promessa não falha, que a promessa vai ser cumprida, que o sonho vai se cumprir, que a promessa vai se cumprir e que o Teu povo vai chegar lá, e vai chegar lá aprovado, e vai chegar lá com constância, e vai chegar lá com vigor, e vai permanecer em o nome de Jesus. Seja abençoado.